Vamos começar falando do happy hour do presidente Lula? Então, vamos lá. O happy hour de Lula com os senadores, com Vescote, comes e bebes, foi realizado na noite de ontem, lá no Palácio do Alvorada. O clima era de confraternização. Claro, estavam todos bebendo, comendo, estavam felizes, as reclamações eram leves, o discurso do presidente era otimista com a economia, vejamos. Estavam presentes ainda o presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, e também estavam presentes os ministros, que é o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, principal prejudicado pelas exigências bilionárias do Congresso, Rui Costa, da Casa Civil, Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, e o Paulo Pimenta, da SECOM, a Secretaria de Comunicação. Além disso, vários líderes partidários. Bom, no cardápio tinha salgadinhos gostosos, tinha bolinho de queijo, tinham frios variados, mortadela, presunto copa, mussarela, queijo Minas, canapés, tinha também uísque de boa qualidade e refrigerante. Tinha refrigerante zero, refrigerante diet e refrigerante normal, além de água. O mesmo foi servido aos líderes da Câmara 2 semanas atrás, portanto, nenhuma discriminação entre a Câmara Alta, o Senado, e a Câmara Baixa, a Câmara dos Deputados. Ambas tiveram o mesmo cardápio, o mesmo menu foi servido. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, Lula disse aos senadores que ele é contra o fim da reeleição e que um mandato de 5 anos, como prevêem propostas em tramitação no Congresso, é pouco tempo para governar. O ideal é um mandato de 8 anos com plebiscito no meio, não é verdade? Então, vamos tentar primeiro repercutir isso, claro. Foi um encontro, meu querido Rafael Macris. É importante, nós vemos reclamando que o presidente, ele precisa se aproximar mais do parlamento. Precisa viajar menos, estar mais aqui no Brasil e exercer a liderança que ele tem. Não é o Alexandre Padilha que tem, o presidente é ele. Então ele precisa conversar com os parlamentares, porque esse jeito de relacionamento à distância com o Congresso está saindo muito caro para o bolso do brasileiro. Nós estamos pagando 60 bilhões de reais para deputado distribuir, para senador distribuir para suas bases eleitorais. Mas quase 6 bilhões para vereador fazer campanha. 16 bilhões, é tudo bilhão, para a Lei Rouanet, quando nós estamos nos aprofundando num déficit. Fechamos o ano passado um déficit de quase 300 bilhões de reais. É muito bilhão. Então, nós somos um país em desenvolvimento. Se o Bolsa Família você consegue fazer com 60 bilhões, 240, então é melhor investir lá, atender mais pessoas, do que ficar distribuindo dinheiro para parlamentar. Sob esse aspecto, a gente brincou, claro, o uísque, os converscotes, mas isso é o de menos. O importante é uma reunião que traga mais eficiência ao Congresso Nacional e que o Congresso faça o seu serviço. Eu estou abismado de ver o Supremo Tribunal Federal querer declarar inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, que criminaliza o porte para uso próprio. Estou abismado de ver a possibilidade do Supremo Tribunal Federal decidir sobre aborto. São questões que o parlamento tem que decidir. Agora, se ele fica nessa modorra, se o deputado quer virar despachante de verba pública, então ele não faz o serviço dele. Então é importante que o presidente tenha esse contato, mas que os parlamentares também tenham vergonha na cara, porque eles foram eleitos para trabalhar. E não para ficar exigindo emenda parlamentar e fazendo chantagem com o governo, seja o governo qual for. Rafael Macris. Bom, boa tarde, Capês. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Primeiro que o estranho foi que nesse cardápio aí não tinha caviar, pata negra, escabeche, lagosta, né? Porque é o que a gente espera de uma reunião entre senadores, deputados, ministros no Brasil. Pelo menos não teve Lula, né? Pelo menos não teve Lula. Estão comendo Lula no cardápio. Enfim, e na minha opinião, foi justamente isso que você colocou, Capês. O Lula precisa se aproximar dos parlamentares. Ele precisa governar daqui do Brasil de perto, fazendo reuniões constantes com os líderes partidários, com os líderes do Senado, colocando seus ministros para conversar
com esses parlamentares para poder discutir os projetos e construir as melhores soluções para o Brasil. Como estava se comportando no ano passado, no primeiro ano de governo, passando um grande tempo fora do Palácio do Planalto, buscando aí os investimentos de fora do Brasil aqui no nosso país, que a gente viu que não deu muito certo, a conta fica muito cara. As emendas a serem liberadas é uma quantidade muito mais volumosa de dinheiro. Como você colocou aqui, Capês, foram mais de 60 bilhões de reais em emendas parlamentares, o que algumas conversas com os senadores e deputados poderia diminuir. Agora, a gente enxerga que existe um esforço por parte também dos parlamentares para estreitar essa conversa, porque nos últimos meses o governo federal tentou tratorar o Congresso Nacional em duas decisões. Agora a gente viu uma medida provisória sobre a questão dos incentivos aos criadores de eventos aqui no Brasil, que em vez de mandar um projeto de lei, o governo federal tentou colocar goela abaixo uma medida provisória, e daí eles voltaram atrás para poder discutir isso novamente. E no outro caso também que a gente teve com relação a outras discussões. Então, essa aproximação é importante. O governo federal precisa disso para baratear essas negociações aí, diminuir esse volume de emendas parlamentares. Muito bem. Eu vou falar com o Daniel José. Daniel, você é economista, não é? O ano passado, 2023, o Brasil fechou com déficit de 250 bilhões. Vamos ser precisos. Sim. 249 bilhões e 100 milhões. Isso é um fato. Isso não é um debate. Na verdade, isso corresponde, o déficit, ou seja, ele gastou mais do que arrecadou, 2,29% do PIB. Estão projetando um crescimento de 2,9%, mas um déficit de 2,3% do PIB encurta isso completamente. E nós tivemos um superávit de 100 bilhões em 2022, tá certo? Governo Bolsonaro. Então você sai de um superávit de 120 bilhões para chegar num déficit, está aqui. O superávit foi de 126 bilhões, 1,25% do PIB. Então, eu estou sendo bem preciso, não estou mexendo com números. Então, o governo Bolsonaro termina com um superávit de 1,25% do PIB, 126 bilhões, e o governo Lula termina com 249 bilhões e 100 milhões de reais, 2,29% negativo do PIB. Ou seja, alguma coisa precisa ser feita. Se o Congresso Nacional não está ajudando, então que se consiga estreitar esse relacionamento para funcionar melhor. E o governo também precisa gastar menos, porque eu me assustei quando eu vi que o líder do governo, José Guimarães, e a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, disseram: em ano eleitoral não tem que economizar, tem que botar o pé na gastança. O que prejuízos pode trazer para o país? Olha, boa tarde, Capês, boa tarde a todos, colegas da mesa, a nossa audiência querida. Olha, a gente, tá vendo hoje em dia o governo Lula fazer o que sempre fez, que é não se preocupar com a qualidade das contas, das despesas do país. Não tem um senso de urgência. Tem até um esforço aqui e ali, pontual, mas a grande figura, né, a grande imagem que a gente tem do governo atual é justamente de uma despreocupação e falta de senso de urgência para ajustar as contas públicas. E isso é muito importante porque as consequências que podem ser geradas são consequências que a gente não consegue ver hoje, mas que no futuro vão ser muito duras. A gente passou recentemente crises enormes em 2014, justamente porque a gente viu no Brasil um descontrole das contas públicas gigantesco. Agora, sim, essa notícia do happy hour do Lula, para mim, não deveria ser um fato político em si. Assim, eu poderia ser demagogo e falar: nossa, que absurdo, o presidente se reunindo com os senadores, com os líderes partidários, com ministros, num happy hour, com o nosso dinheiro e tal. Eu fico feliz que não teve lagosta e outras coisas, né, que geralmente aparecem em processos estatórios, aí, sobretudo no STF, né, mais recentemente. Mas isso é uma parte do trabalho de governar. E
no final de contas, é um dos eixos mais importantes da atuação de um presidente, que é fazer política, é buscar o diálogo, conversar, inclusive em ambientes informais. Isso é super importante, né? A gente que já teve mandato como deputado estadual, é político e, enfim, está no meio da política e se envolve bastante, a gente sabe que esse é um pouco da dinâmica de como a política funciona. É claro que o que é importante é quais são os projetos que o governo quer levar para frente e quer tentar convencer as pessoas nessas ocasiões e também quais são os valores e princípios que estão sendo ali debatidos e conversados, né? Isso é o ponto principal. Agora, infelizmente, né, a direção do governo Lula é muito ruim, a gente já sabe, né? Vai gastar mais, não vai resolver os problemas prioritários do país e tudo mais, mas eu torço para que a gente tenha, num futuro, um governo de direita, uma presidência de direita, que também saiba fazer essas ocasiões de juntar as pessoas, de buscar mais, sabe, diálogo e de fazer com que o trabalho político seja realizado, porque governar não tem nada a ver com você ser presidente de uma empresa, não tem nada a ver com você administrar uma empresa. Governar tem dentro de si uma atividade política intrínseca e isso tem que ser bem conduzido e, infelizmente, o PT sabe fazer isso bem. Meu querido Ricamelo, de fato, é importante que haja um encontro com senadores, um encontro com deputados, que haja uma maior amizade, um maior entrosamento, para que o Congresso possa funcionar sem tantas exigências, sem tanta extorsão. É fundamental que, numa democracia, haja uma negociação entre o chefe do Executivo e o Parlamento. E não há nenhum problema, como disse o Daniel José, em fazer essas reuniões, elas são até salutares. Agora, é importante o governo ficar atento com o déficit fiscal. O governo Dilma Rousseff, com aquela chamada nova matriz econômica, aplicada pelo Guido Mantega, então ministro da Fazenda, que foi uma interpretação distorcida do pensamento de Keynes. Então, foi uma aplicação keynesiana completamente distorcida, ou seja, isenções fiscais completamente sem planejamento, redução arbitrária da taxa de juros, protecionismo da economia, enfim, tudo errado. Nós tivemos no governo Dilma o terceiro pior PIB da história do país, desde a proclamação da República. Então, é importante que o governo use essa capacidade de diálogo, mas também uma capacidade de dominar o Congresso Nacional para zerar o déficit fiscal, porque nenhum país consegue crescer de maneira sustentável gastando mais do que arrecada. Isso é um princípio básico e não é isso que nós estamos vendo. E num ano eleitoral, há risco de lideranças do partido, do presidente, exigirem ainda mais gastos, o que é ruim para o país, Ricamelo. Boa tarde, Capês. Boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo e nos ouvindo. De fato, Capês, o que me preocupa nesta reunião é essa grande felicidade, esse tom, né? Todos os participantes ali sendo agradecidos no ano passado, pela essa dobradinha que existiu entre o Executivo e o Legislativo para passarem as leis, né, que o governo tanto precisava que passassem. Mas o problema é o custo. Foi quanto custou para isso acontecer. O problema é quanto custou cada sorriso de cada senador que estava nessa reunião. De fato, existiu nesse momento ali, nesse encontro, algumas reclamações de uma proximidade que o governo, que o Lula deveria ter com os senadores, e de fato isso é política, e a política se faz dessa maneira, se faz nos encontros, se faz nas conversas. Mas o problema é que essas conversas e encontros têm custado caro demais para o nosso país. Na verdade, quando a gente vê o apoio de muitos parlamentares aos projetos que o governo trouxe no ano passado, não existe apoio para a direção que o governo quer tocar ou quer levar o país. Não existe um apoio à ideologia do governo Lula hoje. Existe sim um apoio ao dinheiro que esse governo libera nas emendas para os parlamentares conseguirem ter mais poder e mais força nas suas bases regionais para que eles possam
se reeleger novamente ou para que eles possam continuar mantendo a sua influência nos seus redutos eleitorais. Ou seja, essa grande felicidade para mim é uma grande tristeza. Porque essa felicidade, na verdade, ela tem que acontecer porque a gente entende que todo mundo está trabalhando para ter um país mais rico, um país mais desenvolvido, um país mais digno. E não porque eu tenho milhões, centenas de milhões de reais para usar nas minhas bases eleitorais para eu conseguir, então, ser mais fácil uma reeleição ou mais fácil para eu eleger os meus colegas nos meus redutos eleitorais. Esse é o problema. O problema é que esse contentamento todo ali desses senadores aconteceu de uma maneira errado, de uma maneira que não faz sentido, inclusive, para um país que não é uma empresa, como o Daniel estava comentando, mas que tem que se portar como uma empresa quando compete com outros países ao redor do mundo. Porque se o Brasil não pensa em ser desenvolvido, não pensa em uma educação melhor, não pensa em investir melhor os impostos para crescer, outros países conseguem fazer isso melhor que a gente acaba tomando uma rasteira dos outros países, a gente vê o crescimento acontecendo ao redor do mundo e o Brasil fica naquele crescimento pífio. O crescimento do ano passado até que não foi ruim, mas também a gente veio de alguns anos muito difíceis anteriores. E o crescimento desse ano agora a gente espera um crescimento muito pequeno. Ou seja, enquanto o Senado, enquanto o Congresso ficar dando risada, ficar dando tapinha nas costas, ficar todo mundo contente, todo mundo feliz, porque está recebendo dinheiro e não porque o país, de fato, está conseguindo traçar um projeto de país para um país desenvolvido, um país rico, um país pujante, a gente está cada vez mais entrando no buraco. E esse buraco cada vez mais vai ser cobrado lá na frente, cada vez mais caro. Então, na verdade, é uma pena. O que eu queria era que tivessem discussões entre os senadores e o governo para que a gente pudesse ter um país mais rico e mais próspero. E não para que todo mundo fique feliz. A felicidade aqui não é o mais importante. O mais importante é a sua vida, é a minha vida, é a vida de todo mundo aqui que está, inclusive, nos ouvindo, para que a gente tenha uma vida melhor, mais feliz e com muito mais segurança, com mais educação e tudo mais. É isso que a gente precisa procurar. Muito bem. Meu querido João Bellucci, o Brasil hoje é a 9ª economia do mundo, tem um produto interno bruto de 2,1 trilhões de dólares, mas nós já chegamos a ser a 7ª economia do mundo e caminhando para a 6ª economia. E tivemos uma redução drástica do PIB por distorções na economia, sobretudo no governo Dilma Rousseff. Você acha que há tempo do governo Lula se recuperar para fazer o primeiro mandato que o Lula teve, 2003, 4, 5, 6, e bem diferente do seu segundo mandato e dos 2 mandatos da presidente Dilma Rousseff? Ou será que estamos condenados a continuar gastando sem controle, condenados a ver um Estado cada vez mais inchado, maior, o mito do welfare state, o Estado que quer tomar conta de tudo, proteger todo mundo e com isso consome as riquezas da nação? Ou será que vamos caminhar por uma economia liberal de privatização, parceria público-privada, desregulamentação, para que as empresas possam crescer, gerar emprego e, consequentemente, estimular a economia? Que caminho nós vamos ter e que papel que o Congresso Nacional pode desempenhar? Porque até agora exigem emenda parlamentar e vão pedir emenda parlamentar e participar de convescotes. A nação espera mais do Congresso Nacional. Não, perfeita a colocação, Capês. E a política ela é feita desses símbolos, né? E o símbolo ali ele é desagradável para a população. Por mais que se tenha que fazer essa articulação nesses momentos, né, extra atividade ali política, eu vejo com muito, né, alguma indignação, na verdade, porque isso, na verdade, sempre que tem essas fotos, teve uma outra no outro dia lá de um outro encontro, eles gargalhando, todos rindo, e parece que eles estão rindo aqui da gente que está aqui. A gente foi para pagar a conta desse evento, né? A articulação que levou o Lula de volta ao poder, na minha visão, ela é muito artificial, né? Era uma articulação para essa foto aí mesmo, que é super engraçada. Eles estão rindo aqui de nós, que para a gente chegou só a conta desse encontro, né? E você observa também a banalização do bilhão, né? É sempre bilhão. Ninguém mais fala em milhões em política pública. É sempre bilhão de reais. Isso é verdade. Tudo é bilhão. Bilhão de emenda, bilhão de fundo partidário, bilhão de tudo. E em ano de eleição municipal, o foco dos parlamentares, infelizmente, é todo na eleição municipal para ampliar suas bases ou mantê-las. A gente observa ali todos, muito felizes, né? E a gente aqui com... Parece que a gente... Aconteceu... Então, João Bellucci, vamos olhar essa foto. Está aproximando. A estátua tá bonito, meninos. Olha lá, com a mão na cintura. A estátua tá brava. A estátua saiu da sua pose normal e botou a mão na cintura. E eles estão felizes. Essa foto aqui é anterior, foi o encontro anterior, não foi o convescote de ontem.
Mas o que será que é discutido lá para estar todo mundo tão feliz? Olha, está todo mundo contente. Não teve uma discussão. Eu vejo o Congresso muitas vezes se antepondo ao Poder Executivo. E aí, Bellucci, parece que é nesse problema dos bilhões que está todo mundo feliz? Pois é, você vê que não sai dali uma articulação no sentido, ó, discutimos aqui tal projeto, tal política pública. É sempre uma questão das emendas parlamentares, né, que você tem esses gastos obscuros, né, que anteriormente se chamava de orçamento secreto e agora não se chama mais, né, sabe-se lá por quê. E o próprio Lula já disse que... Essa foto são com os senadores, Bellucci, só para te contextualizar o nosso espectador. Nesse momento, estamos mostrando a foto do Convescote de ontem, tá certo? Então, foi o uísque, refrigerante, não sei se era Guaraná, Coca-Cola, se tinha Fanta Uva... Fanta Lula já não é mais o mesmo, tá. Ele gostava de uma outra bebida alcoólica. Não, mas tudo bem. Vai lá, Bellucci. Aí eles terminaram e chegou pra gente a conta. Ó, paguem aí a conta. E o próprio Lula já disse que eles precisam encampar a narrativa correta. Na minha visão, o governo vive de narrativas, né? E quando dá errado, tem que encontrar o culpado. Mas isso está dentro também de uma crise maior do próprio PT. Você observa que o PT não tem candidato aqui a prefeito de São Paulo, não tem no Rio. Você tem a figura do Lula. Sem a figura do Lula, o PT está bem esfacelado. Isso fica evidente nas eleições municipais. O Lula segue viajando muito, não... E se permitir, só um comentário em cima disso, que é muito importante. O Bolsonaro foi o primeiro líder nacional, político, a de fato formar lideranças e se preocupar com isso, né? Então hoje você vê Tarcísio, Nicolas, diversos governadores... Vários eleitos, né? A maioria vários eleitos, senadores e tal. Então isso é uma coisa que o PT não tem. E eles não fizeram... Centrado na figura do Lula. Olhem uma coisa, notem uma coisa nesta foto. O número de mulheres inclusivas aí, não é? Quantas mulheres, incluindo negros, olha, muito interessante. É mais uma narrativa... Tava a elite branca toda ali. Mas